Simbora, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, ingressaremos agora no estudo propriamente das inelegibilidades. É um assunto extremamente importante, um assunto que em reiteradas vezes você possui uma visão que nem sempre é aquela retratada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há muitas viradas de banca, eu gosto de falar assim, virada de banca no TSE, então há coisas que nos surpreendem. E para você, por exemplo, vai fazer um concurso com Banca CESP, é importante que você esteja preparado também para algumas posições jurisprudenciais que a Justiça Eleitoral vem adotando na interpretação da lei da ficha limpa. Muitas delas, diria eu, que até um certo ponto exageradas em prol dos próprios candidatos. Em alguns casos, a Justiça Eleitoral está meio que passando a mão na cabeça da galera, certo? A lei da ficha limpa ela foi uma lei bem elaborada até certo ponto, mas ela deixou algumas brechinhas e nessas brechinhas os advogados mergulham e aí a Justiça Eleitoral, por vezes acolhendo a tese dos advogados, acaba dando ganho de causa, até porque, se você for pensar direitinho, a lei de inelegibilidade é uma lei que restringe direito. E quando há uma restrição de direito, eu também tenho que fazer uma interpretação que não seja muito extensiva, que não vá, digamos assim, prejudicar ainda mais uma pessoa por minha mera interpretação quando a lei não disse de forma clara aquilo que eu estava, por exemplo, imaginando. Quando eu falo de inelegibilidade, gente, você vai ter que sempre lembrar da Lei Complementar 64 de 90. É claro que a gente vai iniciar nessa aula de agora, né, nesse momento, falando sobre lei da ficha limpa, diante da sua importância, diante inclusive de já ter sido cobrado em prova aberta, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, já se cobrou a redação da lei da ficha limpa, em outros concursos também já se cobrou em questão aberta a lei da ficha limpa. Então é importante que você entenda o contexto da lei da ficha limpa, entenda também que ela não é a salvadora da pátria, mas ela é importante, foi importante e continua sendo importante, realmente barrou muita candidatura de gente que em tese tem muita influência nesse país, de modo que a gente precisa fazer um estudo um pouco histórico do que aconteceu, dos movimentos em torno da lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010, mas o nosso estudo ele não é apenas da lei da ficha limpa, o estudo é da lei complementar 64 de 90. É claro que a lei complementar 64 de 90, ela traz, além das inelegibilidades, a previsão das inelegibilidades, ela traz também, por exemplo, processamento de ação. Então lá você encontra como é que se processa a ação de investigação judicial eleitoral, por exemplo. Então, não é só inelegibilidade que é trazida lá na Lei Complementar 64 de 90, apesar de ser esse o tema principal dessa lei. Tá? Essa lei que foi alterada, tem a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010. Não há nenhuma outra alteração legislativa na Lei Complementar 64 de 90 que não seja da própria lei da ficha limpa. Então vamos entender um pouco esse contexto da lei da ficha limpa. Eu coloquei no slide para você até uma simbologia interessante, imagens interessantes para que você possa fixar bem isso daí. A Confederação, por incrível que pareça, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil é que meio que ficou à frente do movimento, junto com o próprio Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. A CNBB, que tem uma representatividade enorme, né, já que, afinal, você tem padres em todo o país, em todos os estados, na maioria, ou até mesmo em todos os municípios. Então, é uma entidade, a igreja é uma entidade muito poderosa do ponto de vista político e ela tem feito um bom trabalho, sim, tá, nessa parte aí de coordenação de projetos, inclusive projetos de caráter político, social, de interesse da sociedade. Então foi ela que encabeçou esse movimento, por incrível que pareça, foi a CNBB que começou, não tenha sido só ela, mas ela iniciou, da forma como a gente concebeu e aprovou no Congresso, quem iniciou esse projeto da lei da ficha limpa realmente foi a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e é ela também que está organizando aí muita coisa desses movimentos aí em torno de projetos de reforma política. Então a CNBB tem participado ativamente de todas as discussões em torno de projetos de reforma política e mobilizado a nação em torno de algumas propostas que já estão aí meio que entrando em um certo consenso. Você deve estar ouvindo aí na mídia financiamento
exclusivamente público de campanha ou não, sistemas eleitorais. Então, alguns temas estão em discussão aí na mídia, já aparece para vocês essa discussão. Você teve movimentos populares que foram às ruas, que não foi esse da Ficha Limpa, mas você teve movimentos populares, movimentos sociais até certo ponto organizados, que foram às ruas pedir melhora da política, reformas e etc. E isso, é claro, deu impacto inicial e continua a causar impacto dentro dessa nova perspectiva de mobilização em torno não só de redes sociais, mas essa mobilização através de diversas entidades civis. Então, essa organização das entidades civis, ela confere uma força muito grande para que você consiga obter um projeto de lei de iniciativa popular e que ele vá para frente. Porque na hora que você está diante de uma rede social, por exemplo, Facebook, Instagram, como é que se pronuncia? Instagram, né? O Instagram, a gente fala Instagram mesmo, não tem problema, Twitter e etc. Quando você está diante dessas mídias sociais, dessas redes sociais, você consegue fazer uma divulgação muito ampla. Mas para você conseguir ter acesso, de fato, a um projeto de lei, de iniciativa popular, é necessária a colheita de assinatura. Ainda não é possível no Brasil colher essas assinaturas de forma virtual. Então eu preciso sim colher assinatura física, certo? Tem um formuláriozinho, se você quiser procurar, por exemplo, na OAB, qualquer seccional da OAB, eu acredito que você já tenha lá na OAB um formuláriozinho onde você dá o apoio e assim você dá o apoio ao projeto de lei encabeçado aí pela OAB, CNBB e diversas outras entidades, tem mais de 100 entidades civis envolvidas no projeto de lei de reforma política. Então você pode ir lá e assinar esse projeto de lei, né? Na verdade, essa lista de assinaturas vai acompanhar o projeto de lei. E é difícil você colher essas assinaturas, e essas entidades civis, elas acabam capitaneando, elas acabam conseguindo reunir essas pessoas e correr atrás para que consiga receber de fato as assinaturas. Até certo ponto a gente assina meio que uma carta em branco. Porque quando você vai assinar, eu já assinei projeto de lei de iniciativa popular, e a gente assina não diretamente no texto, porque imagine, se eu preciso de mais de 1 milhão de assinaturas, eu vou tossir um pouquinho aqui, não estranho não, eu estou meio gripado. Mas peço desculpa, tá? Eu tentei evitar o máximo aqui, mas não consegui evitar. Aquela tossezinha seca, reachata. Enfim, vou tentar tossir o menos possível. Então, quando você assina esses projetos de lei, a gente meio que confia em quem está elaborando. Na verdade, já existe, às vezes, uma versão preliminar, mas, por vezes, aquela versão ela vem a ser alterada. Não tem como a gente saber se aquela versão primogênita, digamos assim, que a gente deu apoio com assinatura, foi a mesma apresentada na Câmara dos Deputados. A gente falou isso nas primeiras aulas, né, que projetos de lei de iniciativa popular são apresentados perante a Câmara dos Deputados Federais. Pois bem, então a gente meio que assina o projeto acreditando que aquelas pessoas vão redigir algo coerente, e esse da reforma política tem o texto base já discutido por essas entidades, ou em discussão, certo? Existe um texto base, a gente sabe disso, quem quiser entrar na internet vai conseguir verificar o texto base, mas a própria OAB e as outras entidades estão em contínua discussão do texto, mas há certos consensos, e esses consensos, em sua maioria, estão disponíveis nesse projeto de lei de iniciativa popular, que já tem aí, esse da reforma política, eu sei, da última vez que eu vi, já tinha mais de 600 mil assinaturas, tá? O projeto em torno de reforma política, que muda uma série de coisas na legislação ordinária, não mexe na Constituição Federal, até porque projeto de lei não pode mexer na Constituição Federal. Uma reforma política em torno de mais amplo, digamos assim, temas mais amplos, precisaria talvez mexer um pouco na Constituição, mas esse projeto encabeçado aí pela CNBB e pela OAB, que a OAB realmente colocou no seu colo e assumiu muito o protagonismo na divulgação, é um projeto que você mexe basicamente na legislação ordinária para evitar um transtorno maior, tá bom? Então eu não vou entrar muito nesse tema porque ele vai fugir à nossa tônica da aula. O fato é que, usando esse gancho desse projeto de lei de reforma política, é o mesmo pessoal, digamos assim, da reforma política que estava envolvido também no projeto de lei da Ficha Limpa. Então, mais de 100 entidades civis
se reuniram para capitanear, para conseguir agregar valor, porque na hora que você vê a AMB, Associação de Magistrados do Brasil, OAB, CUT, CNBB, diversas outras entidades e sindicatos pelo Brasil inteiro apoiando um projeto de lei, você se sente mais seguro a assinar. E precisa assinar o projeto de lei, precisa colher as assinaturas físicas, indicar o número do título de eleitor. Então, muitas vezes no formulário você pode ver, se você quiser, tem lá o número do título de eleitor. Muitas vezes você não sabe, eu não sei decorar o meu título de eleitor, mas sempre no formulário tem o nome da mãe, o seu nome, etc., sua assinatura, é claro, e a partir daquele dado ali você consegue localizar o número do título de eleitor. Na maioria das vezes, quando chega um projeto de lei desse porte no Congresso, na verdade chega na Câmara, os deputados especificamente, algum deputado pega o projeto, ele mesmo assina e dá entrada, porque senão ele vai ter que conferir ali mais de 1 milhão de assinaturas. O projeto de lei da ficha limpa, ele teve, quando apresentado à Câmara dos Deputados Federais, mais de 1.600.000 assinaturas. E é claro que o projeto não foi aprovado tal qual foi apresentado, certo? Houve algumas alterações, a gente pode comentar isso daqui a pouco, mas vamos ainda falar dessa parte histórica. Esse projeto de lei, ele representa muita coisa do ponto de vista histórico para o Brasil, porque desde aqueles movimentos lá em torno das diretas, do Fora Collor, que foi lá na década de 90, no começo da década de 90, que você não teve uma organização, digamos assim, da sociedade civil em torno de projetos de cunho político, onde o povo está opinando de fato e participando diretamente da democracia. Então, o projeto de lei da ficha limpa, ele foi um projeto que capitaneou essas entidades civis, mais de 100 entidades civis, e conseguiu sim, tá, com essa mobilização, colher mais de 1.600.000 assinaturas. É claro que não foram só essas entidades civis que foram as responsáveis. Eu vou passar aqui para outro slide para que a gente possa visualizar. Você teve aí uma grande interação das pessoas via rede social. Tá? Então, Facebook, Twitter, até o finado Orkut, que não existe mais, mas participou, né? Blogs, enfim. O Avaz, né? Que é meio de peticionamento eletrônico, mas que não pode ser útil para projeto de lei de iniciativa popular, mas de toda forma ele representa, assim, divulga textos que tenham esse tipo de relevância. E os jovens compraram essa ideia. Quando você usou Facebook, Twitter, Instagram, acho que o Instagram nem foi muito utilizado nessa época. Tá? O Instagram tá tendo uma popularidade maior agora, depois de 2013, 2014. Tinha uma certa popularidade, mas não era tanta, né? Hoje está um pouco maior. Mas na época, lá em 2010, né, você tinha mais o Facebook, o Twitter, sim, em evidência, o Orkut já dando uma decaída. E você, por exemplo, no Twitter você teve a hashtag ficha limpa, né? Hashtag ficha limpa, o projeto ficha limpa, enfim, lei da ficha limpa, a hashtag com o termo ficha limpa ficou muito tempo nos trend topics do Twitter, né? Que são os assuntos mais comentados do Twitter. Então, quando você vai visitar o Twitter, quer saber os assuntos mais comentados, você vai procurar esses trend topics, eu acho que estou falando certo, né? A pronúncia, trend topics, enfim. Você vai procurar esses posts mais frequentados, melhor usar o português. Então, você vai procurar esses posts mais comentados e você via lá na época da lei da ficha limpa que um dos mais comentados sempre foi hashtag ficha limpa. Então, essa divulgação via rede social fez com que muitas pessoas tomassem conhecimento da ficha limpa e fossem às ruas, ainda que de forma tímida. Não houve, como aconteceu nesses últimos movimentos que a gente viu na rua agora, torno daquela questão do não é só pelos 20 centavos. Então, não foi aquela quantidade de gente. A lei da ficha limpa realmente ela levou pouca gente para a rua efetivamente. Eu até selecionei, está na sua lousa aí, algumas fotos, né? Mas veja que são fotos batidas de perto, né? Se você fosse tirar de longe, você via que essas pessoas estavam bem espaçadas. Foi o que eu consegui achar na internet, nessas fotos. Mas a gente não viu de fato, se você puxar um pouco da memória, a gente não viu de fato muita gente na rua. Tá? Até teve gente na rua, mas não foi com intensidade tamanha. Você teve uma pressão grande na Câmara dos Deputados, muita gente cobrando a aprovação da lei da ficha limpa, com cartaz e tal, etc. Mas isso já depois do projeto ter sido apresentado. Durante esse trâmite, digamos assim, de colheita de assinatura, você não teve o povo tão presente na rua. Até foi, mas ainda de forma tímida.
Por meio das redes sociais, não. Nas redes sociais você teve uma participação efetiva com a divulgação do projeto, e de modo que se alguém lhe abordasse para que você assinasse, como está sendo feito agora nesse projeto de reforma política, se alguém lhe abordar, talvez você não conheça, porque o projeto de reforma política não está sendo tão divulgado ainda pelas redes sociais, como foi da lei da ficha limpa. Talvez você esteja sabendo dos projetos agora de reforma política, porque eu estou falando, mas eles estão aí, certo? E já tem mais de 600 mil assinaturas, mas eu não estou vendo, pelo menos, uma mobilização muito grande das redes sociais, como eu vi na lei da ficha limpa. Então você teve na lei da ficha limpa realmente uma movimentação social muito grande pelas redes sociais, e aí quando alguém lhe abordava para informar da lei da ficha limpa, do projeto de lei, e pedia para que você assinasse, você já sabia o que era e assinava. Então o volume de assinaturas, desculpem, foi muito grande. E rapidamente se conseguiu alcançar o número mínimo previsto pela Constituição para que se apresentasse à Câmara dos Deputados. As assinaturas, é claro, não foram conferidas. Os deputados acolheram como deles o projeto e deram entrada na Câmara dos Deputados Federais, onde começou a tramitação do projeto de lei da ficha limpa. Então eu coloquei no slide aí para você que o projeto de lei de ficha limpa, ele deu uma reconciliada dos jovens com a política. Deu mais interesse para que eles participassem, que eles observassem que o Brasil precisa da participação efetiva deles. E a gente viu nas eleições de 2014 que também as redes sociais contribuíram demais para os debates políticos, tanto que o país ficou rachado entre duas, pelo menos no segundo turno ficou rachado, né? No primeiro turno ainda teve ali Marina Silva, a Dilma e o Aécio ainda numa disputa mais ferrenha, Marina e Aécio bem próximos um do outro. E você viu que a rede social, ela estava muito presente nas discussões políticas. Muitas amizades se romperam durante a campanha eleitoral de 2014 exatamente por essa divulgação que está acontecendo nas redes sociais. E não tenha dúvida que esse interesse maior pela política também se deu desde dessa concepção da lei da ficha limpa, onde o povo começou a tomar mais ciência da esculhambação geral da República, digamos assim, né? Não estou querendo criticar nenhum candidato, mas realmente muitos daqueles que ascendiam aos cargos públicos eletivos assim o faziam com base em sufrágio comprado, com base em diversos crimes que tinham nas costas aí para poder mobilizar suas candidaturas. Então, o cara estava todo empipinado, com probidade administrativa, com várias condenações, e como é que esse cara vai gerir a coisa pública? É fato que o projeto de lei não foi aprovado como a gente queria. E aí vale as críticas da doutrina, inclusive a minha crítica que faço aqui. Quando você pensa na lei da ficha limpa, você vê lá que aí já está nas inovações, eu vou colocar logo aqui para que você não se perca, para a gente aproveitar o gancho do que deveria ser para o que foi, tá? Então, uma das coisas que foi bem criticada, né, que a incidência da inelegibilidade só se dá em tese, principalmente no caso de crime, tá? Tem vários outros tipos de inelegibilidade. Mas em caso de crime, desde a decisão colegiada, já é possível iniciar o prazo de inelegibilidade. Isso foi bem criticado pela doutrina. Tá? Por que foi criticado pela doutrina? Primeiro, porque não era assim que estava no projeto de lei da ficha limpa. No projeto de lei tinha que uma mera condenação, ainda que não fosse por órgão colegiado, uma condenação de primeira instância já seria suficiente para considerar inelegível aquela pessoa. E você deve estar aí pensando, bem professor, mas e o princípio da inocência? Ele é bonzinho, ele foi pego com a boca na botija, foi pego com dinheiro na cueca, mas não tem decisão transitada em julgado. Ele é considerado inocente até o trânsito em julgado da decisão condenatória, professor. E a Constituição, professor? Meu amigo, ó, bota um pouquinho da mão na consciência, certo? Eu acho que a gente tem no Brasil também uma crise de hipocrisia. Me desculpe se você discorda de mim, né? E às vezes eu falo isso em algumas palestras que ministro, inclusive com presença de deputados e vereadores, tem gente que se levanta na hora e sai chateado e tal, chateadinho e tal, mas há uma verdadeira hipocrisia, meus amigos. Porque veja, imagine você na sua casa, imagine que você tem uma filha ou um filho, e aí você vai contratar uma babá,
para o seu filho ou para a sua filha. E aí você faz uma pesquisa sobre a vida daquela babá e verifica que há uma acusação contra ela, há uma denúncia numa delegacia, fizeram um boletim de ocorrência contra ela por maus tratos de criança, tá? Há uma denúncia no Conselho Tutelar de que ela abandonou os filhos, certo? Uma coisinha besta, né? Está ainda a nível de Conselho Tutelar, não tem nenhuma condenação, tem só uma denúncia. E está lá também um mero inquérito policial, ainda inconclusivo, enfim, ela pode ser inocente. Você contrataria uma babá para sua casa que tem nas costas uma acusação de maus tratos aos próprios filhos ou de abandono, ou maus tratos de criança alheia, enfim, ou maus tratos aos pais, a idoso, enfim, ou qualquer lesão corporal, roubo, sei lá, enfim, um inquérito, você contrataria para sua casa? Você contrataria para a porteira do seu prédio um cara que estava lá acusado, sei lá, de pedofilia, você tem um filho pequeno? Só acusado, só um inquérito na polícia, não tem nem processo judicial ainda. Você contrataria, certo? Acho que não. Você contrataria para ser gerente do seu negócio, o administrador da sua empresa. Um cara que foi condenado por furto, por roubo, por desvio de verba pública, desvio patrimonial, apropriação indébita, ou algo dessa natureza, você contrataria? Não. Provavelmente não. Mas, professor, pode ser que esse cara seja inocente. Pode ser que ele seja inocente, pode ser. Mas a ideia da lei da ficha limpa sempre foi de blindar a gente, blindar a sociedade. Porque não dá para ter certeza se ele é bonzinho ou se ele é mauzinho, né? Mas na dúvida eu prefiro interpretar a favor da sociedade. Eu prefiro blindar a sociedade. Vamos colocar gente que não tem nada nas costas. Para não ser tão radical, a lei, porque havia quem entendesse na época da elaboração da lei que bastava a acusação, certo? Mas para não ficar assim tão forte, não, vamos considerar uma condenação em primeira instância. Porque afinal, se ele foi condenado em primeira instância por um crime, meus amigos, olhe, dificilmente, muito dificilmente, você vai ser condenado por um crime que você não cometeu. Se você conhece um pouco de processo penal, de direito penal, você sabe que indúbio pro réu, a pessoa só é condenada quando a prova é cabal, conclusiva. O processo penal trabalha com verdade real, verdade real. De modo que, se você foi condenado em primeira instância, muito provavelmente aquela condenação ela é verdadeira. Pode ser que seja equivocada? Pode, porque juiz erra também. Por mais que eles até pensem que são deuses, eles não são deuses, então eles erram. E para isso serve recurso, tá? Mas vejam, houve a modificação, porque achou-se que era muito duro isso, a condenação em primeira instância. Então mudaram para a coordenação em órgão colegiado. Então o cara condenado em primeira instância, com a boca na botija, com as provas todas lá conclusivas, com a filmagem dele roubando, foi condenado, mas aí tem o recurso para o tribunal, ele não vai ter a lei da ficha limpa contra ele incidindo. Então eu acho um equívoco, tá? A boa parte da doutrina também acha equivocado. E não se aplica, por favor, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei da ficha limpa, todos os seus dispositivos, tá? Foi declarada constitucional. A questão da presunção da inocência foi comparada, foi feito um juízo de valor, né? Um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, para você verificar se deveria prevalecer o princípio da inocência ou se deveria prevalecer um outro princípio constitucional que está incerto no artigo 14, parágrafo 9º. A Constituição diz, com muita clareza, que deve ter uma lei complementar que trate de blindar a sociedade contra essas pessoas que não têm moral, que não têm ética, que não têm decoro suficiente para administrar a coisa pública. Então você tinha um conflito. Eu nem acho que tenha conflito, a propósito. O STF entendeu que havia um conflito, fez esse juízo de proporcionalidade, entendeu que no embate entre esses dois princípios deveria prevalecer o que entendia que seria vedada assim a ascensão a cargo público eletivo daquele que fosse condenado por um crime em um órgão colegiado. Eu acho até que não existe esse conflito constitucional, porque a Constituição fala de condenação penal, certo? Eu não posso ser considerado inocente, quer dizer, eu devo ser considerado inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inelegibilidade não é sanção penal, gente. Inelegibilidade é uma sanção eleitoral, não é uma sanção penal. É claro que em razão de uma pena criminal, ele está sofrendo uma condenação também, uma sanção,
eleitoral, certo? É sanção política. Mas isso não significa dizer que sanção política é a mesma coisa de sanção criminal. Então, para mim, nem há conflito. Nem há conflito. Nem precisava fazer esse juízo de valor. Ainda assim, o STF fez o juízo de valor e entendeu que a lei da ficha limpa era totalmente constitucional. E o seria também se a condenação fosse em órgão de primeira instância. Pelo menos, meus caros amigos e minhas queridas amigas, nós temos que convir também que eu não sei se a intenção dos congressistas ao mudar isso daí fosse livrar a própria cara, mas o fato é que talvez eles tenham esquecido do foro privilegiado, né, que detém. Então, tirando o vereador, todos os demais políticos já são julgados diretamente em órgãos colegiados. Já são julgados em tribunais. Então, do prefeito ao presidente da República, você já tem o julgamento dos órgãos colegiados. Então, o presidente da República ele é julgado no STF, Supremo Tribunal Federal. Então, ele já é julgado por um órgão colegiado. Então, a primeira condenação, porque não precisa ser condenação revisando uma primeira, não, tá? Não precisa ser uma segunda decisão sobre o mesmo caso. Não, é qualquer decisão de órgão colegiado. Não precisa que tenha passado por um juiz ou por um tribunal para ir para um outro, para só depois você ter inelegibilidade. Não. Se o cara for julgado pelo Tribunal de Justiça, originariamente pelo Tribunal de Justiça, já é de lá que vai contar, em regra geral, o prazo da inelegibilidade. Tá bom? Então, acho que os políticos esqueceram do foro privilegiado e acabaram que permitir essa alteração aí para órgão colegiado, tá? Mas o ideal seria mesmo que fosse condenação em primeira instância. Eu acho até que quando houvesse o fundamento ali da própria petição inicial, quando as provas estivessem bem produzidas, que o juiz já poderia ali dizer que aquele cara estava inelegível em antecipação de tutela. Em uma decisão antecipatória, o juiz já diria, ó, esse cara aqui, pelas provas que eu estou vendo aqui, antecipadamente, esse cara aqui, realmente, ele deve ser declarado inelegível. Eu acho que já poderia ser assim. Mas não é, tá? Hoje, no Brasil, a lei da ficha limpa prevê que o prazo da inelegibilidade ela vai começar a correr da decisão do órgão colegiado, tá bom? A decisão do órgão colegiado. Isso quando eu estou falando de crime. É claro que existem outras situações também na lei da ficha limpa que prevêem aí prazos diferentes. Quer dizer, o prazo é sempre de 8 anos, mas incidência de prazo diferente em situações diferentes. Tá? Então nem sempre haverá a inelegibilidade. Não é só por decisão de órgão colegiado que haverá a inelegibilidade. Também não são todos os crimes. A Lei Complementar 6490, com a redação da Lei da Ficha Limpa, prevê um rol de crimes. Não são todos. Uma boa parte, eu acho que os principais estão lá. Parte da doutrina até critica isso. Deveria ser todos os crimes e tal. Mas o legislador resolveu eleger os que ele entendia como principais crimes que gerariam ali um repúdio à sociedade, repúdio esse suficiente para não permitir que aquele candidato venha a se tornar elegível. Então, meus amigos, eu vou, como o meu tempo ali eu estou vendo que está encerrando, eu vou só citar aqui para vocês essas inovações e a gente retorna na próxima aula descendo a maiores detalhes sobre essas inovações, tá? Só para a gente não deixar de falar aqui do que está no slide. Então, olha só, aumentou-se os prazos de 3 para 8 anos em caráter geral, tá bom? Então, era 3 anos na lei antiga, passou para 8. Aumentou-se também o rol de casos que geram inelegibilidade. Mas, principalmente, a principal inovação, de fato, é o aumento do número dos anos, tá? O tempo. A gente vai ver que esses 8 anos pode se tornar 20, 28, enfim, até mais. Tá? A gente vai ver aqui como é que se conta esse prazo da inelegibilidade. E, realmente, essa questão da incidência independentemente de trânsito em julgado. Tá? Então, desde o órgão colegiado aí, na prática de crime, não são todos, mas de uma boa parte, você já tem aí a incidência da inelegibilidade contra aquela pessoa, tá bom? Ainda que a condenação fosse anterior ao registro de candidatura, já se entendia no Tribunal Superior Eleitoral que a inelegibilidade está valendo. Eu vou explicar com mais calma para que você não possa se perder e eu não vou ficar aqui agoniado porque eu estou vendo ali que eu tenho 30 segundos para terminar, então eu prefiro encerrar logo agora para que a gente não se furte a explicações mais detalhadas que são importantes no caso da lei da ficha limpa. Bom, meus amigos, é isso. Um grande abraço.